Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a chegar ao fim do nosso estudo sobre um resumo da Bíblia. Um resumo deste grande livro que Deus deu a nos como a sua própria palavra para aprender, para conhecer o nosso Deus. Já falamos várias vezes o Velho Testamento e o Novo Testamento, as divisões maiores da Bíblia. Mas também este Velho Testamento, 5 divisões. Primeiramente, os livros da lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas também os livros da história de Israel, que incluem Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, então Esdras, Neemias, Esther. Mas os livros de sabedoria, pode ser Job, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e também Cantares de Salomão. Falamos sobre estes profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, mas também Daniel. Falamos sobre estes profetas menores, pode ser Oséias, pode ser Joel, Amós, Obadias, Jonas, depois disto Malaquias, Naum, Abacuque e também Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para concluir todos os livros, 39 livros do Velho Testamento. Mas também no Novo Testamento, já falamos sobre estas divisões também. Primeiramente, os Evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas também o livro histórico de Atos, esta transição da lei e dos judeus para a graça e a igreja. Mas também falamos sobre estas cartas de Paulo. Estas cartas de Paulo também gerais são chamadas epístolas. Mas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Então, depois disto, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Estas cartas de Paulo para a igreja, mas também cartas gerais, depois de cartas de Paulo, que são Hebreus, mas também Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, mas também Judas. Então também o último livro profético é o livro de Apocalipse. Mas 39 livros do Velho Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Então, vamos começar acima da página 58 com o nosso estudo sobre 1, 2 e 3 João. Vou começar por ler. Então, o livro de João tem muitas mais aplicações doutrinais para a igreja do que outras epístolas gerais. Se alguém lembrar-se dos nossos estudos anteriores sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, os primeiros 3 evangelhos destes foram muito semelhantes. Eles apresentavam Jesus lidando-se com os judeus e muitas suas parábolas e discursos do reino judaico dos céus. Porém, João é o evangelho diferente. Repetidamente, João trata com o que Jesus tem a dizer para o mundo inteiro, não só Israel. Em vez de dar-nos o evangelho do reino, João aponta repetidamente para a necessidade de ter que crer em Jesus Cristo a fim de ter a vida eterna. Ele falou mais sobre isto do que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas.
Mas vou continuar. Muito do livro, capítulos 12 a 17, no livro de Joel, é um discurso para os seus discípulos acerca da vida eterna e outras doutrinas que aplicam-se diretamente para a igreja. Aqueles capítulos 12 a 17 era aquela última noite antes da morte de Cristo. 6 capítulos, só com aquela ceia, naquela noite, última ceia, mas também oração, mas estas instruções de Jesus, também lavar pés, mas outras coisas, naquela última hora, quase, de Jesus, aquela última noite, última ceia. De fato, o próprio Joel é uma imagem da igreja, o corpo de Cristo. Podem ser vistas várias semelhanças, como as seguintes. Número 1. Ambos, Joel e a igreja eram o sal amados por Cristo de um modo especial acima de todos os outros. Mas Joel sempre usou esta expressão. Mas estes versículos todos em Joel dizem mesmo o apóstolo quem Jesus amava. Mas vamos ler Joel capítulo 19, versículo 6. Joel 19, versículo 6, a Bíblia diz: Vendo-os, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo... mas este versículo é mau. Vamos ler 20, mas aquela referência é mau. É incorreto. Incorreta. Vamos ler Joel capítulo 20, versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Através daquele livro de Joel, Joel não disse eu sou Joel, não, ele disse que eu sou a quem que Jesus amava. Ele não falou sobre o seu próprio, sempre ele falou com Cristo. Isto é, como crente, cheio do Espírito Santo, que não quer ter atenção pessoal, não, ele quer Cristo receber toda a honra. Deve ser o nosso motivo, É muito bom. Mas vamos ler Efésios capítulo 5 também, Efésios capítulo 5 e versículo 25, a Bíblia diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele deu a vida pela igreja, nós, a quem Jesus amava. Joel, uma figura da igreja. Vamos continuar, número 2. A profecia é feita em Joel, capítulo 21, versículo 21 a 24, que Joel deve ficar até Jesus voltar. De igual modo, a igreja é dada a esperança que muitos dela estarão vivos quando Jesus voltar. Então vamos ler Joel 21 novamente. Ele é uma figura da igreja. Joel capítulo 21, versículo 21 a 24, a Bíblia diz: Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Falando sobre Joel. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, Pedro tinha interesse sobre a vida de Joel, mas Jesus disse: não, segue-me, mas eu vou falar com Joel também. Todos nós temos a nossa própria obra com Cristo, mas não deve ser muito preocupado com a obra do outro, ok? Mas, 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Uma figura da igreja que vai ficar até a vinda de Cristo. 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas
e a já escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É João, uma figura da igreja. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. A Bíblia diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Está a falar sobre a morte física, a morte do corpo. Mas a alma vai ficar com Cristo depois da morte de um crente. Mas este dormir é a morte física de um crente. Quando a alma separa-se do corpo dele, a alma vai com Cristo, o corpo é sepultado até a volta de Cristo. Hein? Mas todos seremos transformados. Ok. Então, mas está a falar sobre a vinda do Senhor, mas também a igreja vai ficar até a vinda do Senhor. Ok. Número 3. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 a 2, o apóstolo João é arrebatado para o céu como será a igreja. Então, vamos ler. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Achamos esta expressão sob aqui 3 vezes na Bíblia, mas esta vez pertence aos cristãos. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. 2. E logo fui arrebatado, João, figura da igreja, no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ele tinha a oportunidade de ver Cristo no trono dele, ok? Mas João é uma figura da igreja. Número 4. João foi calmo na última ceia. Lembra-te, Cristo disse que um de vós vai me trair. Então, outros ficaram com dúvidas. Sou eu? Sou eu? Mas não João. Ele disse que quem? Quem é? Isso foi a pergunta de João. Ele sabia, não era ele, porque ele foi fiel a Cristo. João foi calmo na última ceia. João capítulo 13, versículo 22 a 25. Seguiu Cristo à cruz. Teve uma atitude correta a respeito de Maria no Calvário. E ainda foi fiel a Cristo em João capítulo 21, 20. Já limos isto. Hein? Todas as coisas que são verdadeiras da igreja. Vamos ler João 13. Hein? João capítulo 13, versículo 22. A Bíblia diz: Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Sobre o Criador. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus chamava, é João. Já falamos sobre isto. Hein? Estava reclinado no céu de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, perto do coração de Cristo, disse-lhe: Senhor, quem é? É interessante. Mas ele ficou ao lado de Cristo, a cabeça ao peito de Cristo. Mas ele não tinha dúvida, João. Todos os outros, sou eu, mas Senhor, quem? Pergunta de João, perto do coração de Jesus. Hein? Ok. Assim, embora o livro de 1 João tenha muitas aplicações doutrinas para os santos judaicos da tribulação, é isto. É interessante. Estes livros, mas Tiago, aos 12 tribos na dispersão, mas também
Pedro aos estrangeiros dispersos também. Grupos fisicais. Também não é para uma igreja. Lembra-te, este corpo igreja é um corpo espiritual. Como é possível dispersar um grupo espiritual? Não. Estas cartas gerais são escritas de um ponto de vista diferente. Também João já tinha muita experiência com a doutrina de Paulo, mas o livro dele inclui coisas para judeus também. Hein? Vou ler novamente. Assim, embora o livro de 1 João tenha muitas aplicações doutrinas para os santos judeus da tribulação, também tem um número significativo de aplicações para a igreja, tal como o Evangelho de João, porque ele tinha entendimento das cartas de Paulo. Mais do que Pedro e Tiago, ele não tinha nenhum entendimento sobre as cartas de Paulo. Para salvar a claridade, referimos ao Evangelho de João, isso é, o livro de João, o Evangelho, livro número 4 da Bíblia, refirma-nos do 4 livros do Novo Testamento. Os livros de 1º, 2º e 3º João são as epístolas ou cartas de João. Ok, então, vou continuar abaixo da página 58. Judas. O autor deste livro foi provavelmente o apóstolo Judas, primeiro, que era um de 12 apóstolos. Vamos ler a tábua a seguir, mas há várias pessoas com o nome de Judas na Bíblia. Mas temos Judas, apóstolo primeiro, chamado também Labeu e Tadeu. Judas, apóstolo segundo, isto é, Judas Iscariotes, traidor. Mas terceiro Judas, meio irmão de Tiago, meio irmão de Jesus Cristo, também outros Judas. Mas vamos considerar Mateus capítulo 10, hein? Mateus capítulo 10, novamente. Já limos isso na outra lição, mas vamos ler, hein? Versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Vamos continuar, hein? 2. Ora, eles tinham estes milagres porque eles foram apóstolos para os judeus. Lembra-te, o apóstolo para os gentios era Paulo. Sim, Jesus falou com estes para alcançar todo o mundo, mas foi feito através de Paulo, apóstolo a gentios. Esta dica deve mostrar-nos estes livros têm contexto diferentes. Este 12 foi a Israel. Eles ficaram lá em Jerusalém. Já limos isto, hein? 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, versículo 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lévio, apelidado Tadeu. Isso é Judas, outro nome dele. É possível uma pessoa ter 3 nomes. 4. Simão, Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então vou mostrar outra passagem, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 e versículo 18. A Bíblia diz: E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e Mateus, e a Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu. Novamente Tadeu aqui, mas Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz: E Judas, irmão de Tiago, mesma pessoa, e Judas Iscariotes, está a mostrar-te que este Tiago, chamado
Labeu e Tadeu é o mesmo. É Judas, outro nome, apóstolo, Judas I. Então, outro é Judas, apóstolo II, é Judas Iscariotes, mas ele já morreu, hein? Ele não escreveu este livro. Então, este outro Judas, meu irmão de Cristo. Vamos ler Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 e versículo 55. A Bíblia diz: não é este o filho do carpinteiro falando sobre Cristo? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas, ok? Mas eu vou dizer, eu penso que o autor deste livro é Judas, apóstolo I. Porque eu penso que Tiago, Pedro, João, Judas foram aqueles 12 apóstolos que escreveram, mas apóstolos não para gentios, mas para judeus, ok? Então, vamos continuar acima da página 59. Como Pedro e João, Judas escreveu com algum entendimento da doutrina de Paulo. E este livro tem esta influência doutrinal, mas a carta aponta também para a tribulação com expressões como a segunda vinda. Em capítulo 1, versículo 14, só há um capítulo. Não é o arrebatamento, mas os últimos tempos. Em também, primeiro capítulo, versículo 18. Vamos ler estes. Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Mas a vinda para a igreja antes da segunda vinda de Cristo para a terra é feito em segredo. Não como os santos dele, sozinho, para arrebatar a igreja lá acima, para purificar os santos. Mas depois desta purificação, ele vai voltar com os santos. Está a ver? Versículo 14. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. É a vinda de Cristo depois do arrebatamento, ok? Deve entender isto. 18 também. Os quais vos diziam que nos últimos tempos, falando sobre esta segunda vinda também, o tempo de angústia de Jacó, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ok? Mas isso está acontecendo no mundo também agora, mas está a falar sobre este tempo da segunda vinda de Cristo, como no dia de Noé. Eles estavam zombar Deus, dizendo: não há Deus, vamos seguir o nosso próprio caminho. Foi como isto, mas o mesmo acontecerá no dia da segunda vinda de Cristo. Ok. Então, chegamos ao nosso último livro de Apocalipse. Então, vou começar por ler acima da página 59. Desculpa. A perseguição contra a cristandade durante o reinado do Nero, rei romano, intensificou-se grandemente quando o Domiciano tornou-se imperador de Roma, 81 a 96 DC. Domiciano ordenou a adoração ao imperador, tendo seu povo interessado a ele como Senhor e Deus. Mas o cristão não pode fazer isto, porque ele não é Deus, ele não é Senhor. Mas outro uso do Senhor é diferente, mas não é Senhor Deus. Os judeus e cristãos com certeza não deviam participar nesta tal blasfêmia e subsequentemente tornar-se os objetos de perseguição romana. Isto aconteceu neste primeiro século, no fim, com este reinado, ou pode ser reino de Roma. Ok. O período era cerca de 95 DC
que o apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos, no mar Egeu, da costa da Grécia. Aqui João havia sido separado das 7 igrejas que estavam na Ásia, sobre as quais ele estava ministrando, e aqui ele recebeu a revelação de Jesus Cristo, que ele devia escrever e enviar a estas 7 igrejas, no início do livro de Apocalipse. Mas também o Apocalipse completa o círculo da Bíblia. Vamos ler mais, mas vou mostrar ou explicar pelo menos esta figura, esta tábua no meio da página. Uma comparação entre o livro do início, Gênesis, mas este último livro, Apocalipse. Porque, por exemplo, Gênesis inicia com paraíso, mas Apocalipse termina com paraíso. Mas em Gênesis achamos a árvore da vida perdida, mas em Apocalipse achamos a árvore da vida ganhada. Pode ler estes versículos, as referências listadas, mas não vamos ler agora. Mas simplesmente vai reconhecer estas coisas. Gênesis levará a rebelião do homem contra Deus, mas Apocalipse levará o fim da rebelião. Gênesis levará a mágoa resultando do pecado, mas em Apocalipse todas as lágrimas tiradas, em capítulo 21, versículo 4. Gênesis relata a primeira morte, mas Apocalipse não há mais morte. A morte vai ser destruída no fim. Gênesis apresenta a maldição, mas Apocalipse remove esta maldição. Desculpa. Gênesis introduz Satanás, mas Apocalipse é bonito, mostrando o destino de Satanás, que é o lago de fogo para sempre. Um grande dia no futuro. Gênesis leva a tentação para não crer na palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, como aquele diabo e Eva. Mas Apocalipse, a maldição a todos que mudará a palavra de Deus no fim da Bíblia. Gênesis, o reinado no primeiro Adão na terra é mostrado, mas o reinado do último Adão na terra, que é Jesus, em Apocalipse. Ok? Gênesis tem a criação dos céus e a terra, mas Apocalipse tem a criação do novo céu e terra. Então, Gênesis tem noite e mares criados. Apocalipse não há mais noite, não há mais mares. É interessante, hein? Parece que este Apocalipse está a resolver todos os problemas criados lá em Gênesis. É isto. A noiva trazida a Adão em Gênesis, mas a noiva preparada para Cristo em Apocalipse é a igreja. A noiva é a igreja. Também Gênesis, homem lançado da face de Deus, mas em Apocalipse, homem vê a sua face em glória. É muito bom. Este Apocalipse está a mostrar-nos muitas dicas sobre o tempo do fim. O tempo do fim. É um livro profético. Ok, vou continuar por ler. Abaixo da página 59. O livro de Apocalipse não só completa o ciclo inteiro que Deus colocou na sua escritura, mas preenche muitos espaços encontrados no Velho Testamento. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e, como tal, explica ou discute milhões de profecias do Velho Testamento literalmente, ok? O Apocalipse é um livro acompanhante de Daniel. Nenhum livro pode ser bem entendido sem o outro. Mas Daniel tem muitas profecias também sobre os últimos tempos. Ok. O Apocalipse revela o plano de Deus para o futuro de uma forma clara, mais do que qualquer outro livro profético da Bíblia.
como tal, este livro intrigue muitas pessoas também com muito temor por causa dos seus prognósticos drásticos e violentos que este faz. Outros assumem que é um livro simplesmente cheio de simbolismo e que explica ou torna isto a ser um porção da escritura que é impossível de entender, mas esta palavra de Deus é cheia. Mas não vai achar por só ler simplesmente é necessário estudar. Também nós não vamos entender tudo, mas devemos procurar entender mais para ajudar outros a conhecer o Salvador. Isso é o nosso propósito. Mas este livro é cheio de dicas e palavras que mostram-nos mais sobre o nosso Deus. Não podemos negar, estudar e pensar sobre estas coisas. Vamos estudar o livro de Apocalipse. Este estudo vai ajudar-te muito com o entendimento da tua Bíblia. Mas é necessário, passo por passo, crescer em Cristo. Vamos estudar o Apocalipse em detalhe no outro dia. Hein? Ok. Mas o último parágrafo, 59, abaixo de 59. O livro de Apocalipse é resumido em capítulo 1, versículo 19, em coisas, mas vamos ler Apocalipse, um versículo muito chave deste livro. Hein? Apocalipse capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas há de acontecer. Ok? Então, vou ler novamente. O livro de Apocalipse é resumido em capítulo 1, versículo 19, em coisas tens visto. Mas João está arrebatado, mas em figura em capítulo 1, mas atualmente em capítulo 4. Hein? Mas ele diz que estava no dia do Senhor, que é como este arrebatamento, este dia do Senhor é o último dia, o último período de 1000 anos de Deus. Mas começando com a segunda vinda dele, consiste do reino de Cristo até o fim do reino dele. Também com este julgamento, a Bíblia diz do grande trono branco, outro estudo. Mas João, em Apocalipse capítulo 1, está colocado em frente para ver estes 3 períodos de tempo. O primeiro período, tens visto, capítulo 1 a 3 de Apocalipse, também coisas que são, período do tempo de capítulo 4 a 19, que é este tempo de angústia de Jacó. A Bíblia chama este grande tribulação, este período da tribulação, pode ser mais 7 anos em todo, mais grande tribulação, 3 anos e meio, mas capítulo 4 a 19, e coisas que depois destas há de acontecer, versículo 20 a 22. João viu estes 3 períodos de tempo, ok? Mas vou ler acima da página 60. As divisões naturais entre estes pontos são encontrados em 2 vezes que o céu é aberto. Já lemos capítulo 4, versículo 1 e 2, quando voz como trombeta falou do céu, dizendo: sobe aqui! Lembra-te, já lemos esta passagem. Porta aberta lá no céu. E o céu aberto e algum vai, que é arrebatamento. E também Apocalipse 19, versículo 11, o céu é aberto e alguém desce. Segunda vinda. Vamos ler. Vamos ler 4 novamente. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu.
E a primeira voz, que como de trombeta ouvirá a falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado. João, figura da igreja, foi arrebatado. Lá é uma figura do arrebatamento da igreja no início da segunda vinda, mas Jesus não vai voltar ao mundo, vai voltar nos ares para receber a igreja, para passar tempo lá, que é o mesmo tempo de Apocalipse 4 a 19. Mas durante este período, 4 até 19, a terra está a sofrer muito, mas a igreja está acima com Cristo sendo julgada. Mas vamos ler Apocalipse capítulo 19 também, e versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o cavalo de Cristo. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vou continuar. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, é Cristo. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Já disse, ele vai voltar como santos na segunda vinda dele para a terra. Isso é nós, depois de ser purificados. Desculpa. Mas outra referência para a igreja está aqui, hein? Sim, versículo 7, no mesmo capítulo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Este é o casamento de Cristo com a igreja, nós, hein? E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, depois de ser purificados. Hein? Sim, esta purificação acontece, Apocalipse 4 a 19, vai acontecer só para os crentes nesta idade, nesta era, que são partes deste corpo espiritual da igreja, ok? Então, mas vou continuar por ler, isto pode, acima da página 60, isto pode ser visto que nem tudo em Apocalipse segue cronologicamente uma ordem estreita, como será visto. Por favor, estude este diagrama antes de continuar, mas falamos um pouco sobre isso, mas vou dizer isso. Este período de 7 anos é achado 4 vezes, repetições, mas com pontos de vista diferentes, através do capítulo 4 a 19, ok? Mas é o mesmo período, simplesmente é repetido 3 vezes para 4 em total. Primeira vez, então 3 mais. Então, mas esta figura mostra-nos esta primeira abertura do céu é capítulo 4, versículo 1. Segunda abertura do céu, é a segunda vinda, é capítulo 19, versículo 11. Mas antes de número 1, primeira abertura, é a época da igreja, capítulo 1 a 3. Então, este período da tribulação, chamado aflição de Jacó, mais aflição, mais tempo de angústia de Jacó, pertence a Israel. Deus está a lidar-se com Israel novamente, depois da saída da igreja. Mas achamos também gentios naquela altura. Mas não a igreja. A igreja está com Cristo. Então, capítulo 4 a 19.
coisas que são, mas também que depois destas há de acontecer, capítulo 20 a 22, durante este reino, milênio e além daquele reino, ok? Mas este título, Apocalipse, diz São João, o teólogo. Mas Apocalipse, vou ler, é singular. Apocalipse simplesmente significa levarando. E a Bíblia torna isto claro, que Deus levarou muitas coisas aos seus seguidores fiéis. Em grego, o nome Apocalipse significa uma revelação do que estava coberto. Ou pode ser descobrir, ou pode ser levar. Isso é o significado de Apocalipse. O crente infiel terá dificuldades de entender este livro. Isto não quer dizer que se tiver dificuldades de entender Apocalipse é um crente infiel. Mas este é o princípio estabelecimento em Hebreus, o princípio estabelecido em Hebreus capítulo 5, versículo 13 a 14, onde o entendimento da nova verdade é condicional sobre a aplicação prática da verdade já recebida. Vamos ler Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido, coisas mais profundas das Escrituras. Esta palavra é como nossa comida, mas alguns crentes querem comer ou têm capacidade, pode ser, comer só leite. Mas Deus quer-nos comer mais do que leite. 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão de costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, ok? Mas isso é por procurar aprender esta palavra, estudar. É uma disciplina estudar, não? Sozinha em casa, com você e Deus, e a Bíblia, a palavra. Mas é necessário passar este tipo de tempo com Deus para crescer. Mas também é necessário ministrar, é necessário pregar, é necessário adorar, participar do culto. Não vou negar estas coisas. Mas é necessário ter tempo sozinho, com oração, com estudar, muito estudo, para aprender, para comer mais do que leite. Ok. Então, vou continuar. Título, Apocalipse de. Se o título de, ou de, pode ser, se o título do livro foi comparado com o primeiro versículo, alguns pensarão que este livro é a revelação de João, e não a revelação de Jesus Cristo. Portanto, este mal entendido pode ser rapidamente esclarecido, porque João não é o objeto da revelação, enquanto Jesus é o objeto da revelação. Vai achar isto neste livro. A palavra de, ou pode ser dia, de, é várias vezes usada desta forma como na frase o amor de Deus. Isto pode referir-se ao nosso amor para Deus. Deus é o objeto, ou o amor de Deus para nós. Deus é o sujeito, ok? Então, o amor de Deus. Mas eu posso ter amor para Deus, mas também Ele ama-me. Então, esta palavra de é necessário reconhecer o contexto para entender o significado. Mas o contexto aqui é o Apocalipse, ou a revelação de Jesus Cristo. Mas de São João, teológico, foi dado por João. Está a ver, hein? Está a ver. São João, o apóstolo João é o autor do livro de Apocalipse. Existiam rumores que João viveria para ver a volta de Jesus. Já limos João capítulo 21, versículo 20 a 23. Neste livro, João é com certeza transportado no tempo testemunhar a segunda vinda de Jesus. Com João, como autor,
sabemos que Apocalipse terá fortes ênfases judeus. Se lembrar os nossos estudos em Gálatas capítulo 2, versículo 9, já falei sobre isto. Paulo era o apóstolo aos gentios e João, juntamente com Pedro e Tiago, foram especificamente enviados por Deus aos judeus. A parte vasta do livro de Apocalipse lida-se com os 7 anos da tribulação, que é o tempo do esforço concentrado de Deus sobre os judeus. Então, mas vamos ler estes Gálatas, hein? Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Sim, estes Tiago, João e Pedro podiam ministrar aos gentios. Também Pedro fez isto. Atos capítulo 10, com Cornélio. Hein? Mas, principalmente, ele lidou-se com os judeus. Mas Paulo também, ele tentou alcançar os judeus, tentando ir a Jerusalém, mas também entrando as sinagogas. Mas a maioridade do ministério dele era para gentios. Gentios, está a ver? Hein? Então, Gálatas capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago, mas isso não é Tiago apóstolo, porque ele já morreu. O contexto desta passagem é Atos capítulo 15. Lembra-te, Tiago apóstolo morreu em Atos capítulo 12. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fossemos aos gentios e eles a circuncisão. Está a ver? Depois daquele conselho, Atos capítulo 15, eles concluíram: Paulo para gentios, nós vamos ficar com circuncisão. Com um ponto de vista diferente, porque aquelas da circuncisão também, mas elas foram membros da igreja. Outros querem dizer mais, a doutrina de Paulo é diferente do que os outros, então aquelas primeiras não são uma parte da igreja, mas isto não é verdade. Não é verdade. Vamos ler Romanos capítulo 16. Hein? Romanos capítulo 16, versículo 7. Paulo, escrevendo, disse: saudai a Adronico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo, antes de Paulo. Está a ver? Então, Atos capítulo 2, a igreja cresceu. Aqueles que receberam a palavra de Pedro foram adicionados à igreja. Mas depois da igreja ser arrebatado, vai ser um pouco diferente. Porque os judeus, depois da saída da igreja, aqueles judeus crentes não vão ter a oportunidade de entrar à igreja, porque a igreja vai estar lá no céu com Cristo. Mas isso é período futuro. Mas no início, sim, elas foram uma parte da igreja. Ok. Vamos guardar este pensamento em mente pelo momento. Hein? Então, mas título: Apocalipse de São João, o teólogo. O teólogo, abaixo da página 60. O teólogo pode significar alguém que adivinha, o que simplesmente significa predizer o futuro ou profetizar. Hein? Neste livro, esta palavra simplesmente refere-se ao aspecto profético do ministério de João. Ok. Mas é o livro de Apocalipse. Um livro mais complicado também. Muitos destes livros não são fáceis de entender, porque por ler um pouco da Bíblia, vai achar que há muito que não entende. Eu também, Mas vamos estudar juntos, para aprender mais sobre esta palavra, porque fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, por estudar esta palavra, temos capacidade de crescer em Cristo
para fechar a boca dos duvidores, mas para abrir os olhos das pessoas que creem nesta palavra, para ter salvação, para escapar às chamas do inferno, para ter a vida eterna com Cristo. Isso é o nosso objetivo final, ok? É bom saber mais deste livro, mas não para ficar como grande homem mais inteligente, não. Para ser servo, para ganhar mais almas para Cristo. É isto, é a nossa tarefa. Ok, o nosso tempo está a acabar, hein? Muito obrigado pela sua atenção através deste estudo. Espero que vai ficar mais forte no entendimento da tua Bíblia por causa destas coisas. Vamos continuar com vários outros ensinamentos também, mas até aquela vez, quero dizer com sinceridade, muito obrigado.